Espero que esteja certinho aí pra vocês. Hey pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Francisco e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal WebZoom. No vídeo de hoje nós iremos falar a respeito de um assunto que já é até que bem recorrente aqui no canal, Genshin Impact. Eu vou falar a respeito desse jogo maravilhoso de novo. Muito bem, meu povo. É bem simples na realidade o porquê que eu estou falando a respeito de Genshin Impact. Se vocês não viram o nosso último vídeo, assistam lá, vai estar aqui possivelmente um cardzinho, o card vai estar por aqui. Que foi um vídeo basicamente de introdução para o assunto que eu vou falar hoje. Como assim introdução? Simples, eu decidi introduzir os personagens antes de introduzir a história, o contexto no qual eles vão se colocar. Por isso que eu tinha feito aquele vídeo da semana passada. Então, se você não viu, por favor veja e aproveita que você já vai ver, dá like favorito nos dois, nesse daqui no vídeo da semana passada. Se inscreve, aperta o sininho e vamos, que hoje o dia vai ser bom. Muito bem, no vídeo passado nós falamos a respeito dos personagens do prólogo. E hoje nós iremos falar especificamente do prólogo de Genshin Impact. Como assim eu vou falar do prólogo? Da história do prólogo, tipo, literalmente isso. Eu não vou falar em todos os detalhes, até porque, até você concluir o prólogo, você ainda vai ter que fazer algumas missões secundárias ao longo do mundo de Genshin Impact. Você vai desbloqueando elas ao longo do jogo e etc. Até algumas missões lendárias que são desbloqueadas em ranks específicos. Mas nós iremos falar a respeito do prólogo de Genshin Impact, que é o começo, o pontapé inicial, a parte que vai te levar para todo o resto da história deste jogo que, como eu já disse 1 zilhão de vezes, vou falar de novo, é maravilhoso e vale muito a pena. Se você puder, joga. Muito bom. Muito bem, nós começamos o prólogo tendo a introdução da história do personagem principal. O seu viajante, que, como eu já disse até nos primeiros vídeos que eu falava sobre Genshin Impact, eu já expliquei, mas dá pra você escolher qual que vai ser um dos gêmeos que você vai escolher. Tipo, pode ser tanto gêmeo homem quanto gêmeo garota. Você pode escolher o gênero do viajante. Enfim, o viajante, no caso você, vai estar contando a sua história pra Paimon, que é a única coisa que eu ainda não tinha falado até então, mas que é até que bem importante para a história. Paimon é basicamente a sua companheira de viagem, também conhecida como a sua comida de emergência. Uma fadinha que fica flutuando e falando por você, e muitas vezes reagindo por você. E isso é até que bem engraçado, porque isso lembra muito do jogo que se foi usado para se inspirar, que é The Legend of Zelda, que sempre tem aquela fadinha que está flutuando com você. A Paimon é o equivalente a isso. Muito bem, você conta a sua história para Paimon e depois você descobre que você salvou a Paimon de uma situação bem perigosa. No caso, a Paimon estava se afogando, você pescou a Paimon. Daí você vai entrar pro tutorial do jogo. Entrando no tutorial do jogo, você vai conhecer mais as funções, tipo como atacar, correr, pular, etc, e vai chegar até o primeiro ponto de teletransporte, que é perto de uma pequena colina que você vai escalar. E inclusive é uma das funções que você aprende agora. E depois de você escalar aquela colina, você vai seguir até a primeira estátua do set. Só que, diferentemente do que normalmente acontece, você reage a essa estátua do set de uma forma bem incomum. Você ressoa com o elemento de Ameno, que é o elemento principal de Mos Deft, o ar. A parte que deixa todo mundo livre, é o poder principal, um dos ventos de Mos Deft. É sempre assim, é sempre ar, vento. Esse é o poder principal desse reino.
Depois que você reage com a estátua do 7, você vai, obviamente, testar os seus poderes, o que é bem conveniente porque alguns Hyukers, que são os inimigozinhos, mobzinho principal, vai brotar e você vai poder testar. Na verdade eu acho que eram slimes na realidade, mas enfim, alguns inimigos vão brotar e você vai lutar contra eles para poder testar o seu personagem e as primeiras reações elementais do elemento Ameno, no caso o espalhar, que é a reação elemental principal do Ameno, que é de você pegar um elemento específico e espalhar ele em uma determinada área. Que é bem útil na maior parte das vezes, principalmente com fogo e cryo e água até, dependendo dos outros elementos que você está usando no seu time. Mas, no momento, você vai ter só o seu personagem principal. E aí, você vai descer o caminho pela estátua do 7. Tem um caminho pela lateral, você não consegue nadar porque você não tem stamina o suficiente, então você dá a volta. E além de você ver uma árvore enorme, que é bem importante na realidade, depois que você vê essa árvore enorme, daí você vai passar por ela, dar a volta ao invés de cair pelo lago, nadando. Daí você vai seguir até o comecinho da floresta, ali bem quieto, de boa, seguindo e pá! Uma figura vai surgir em cima de você. Na realidade essa figura é bem peculiar, um dragão. No caso o Storm Terror, que mais pra frente que você vai conhecer, mas no momento ele ainda não, você não conhece o nome do Storm Terror, você só vai achar que é um dragão, que é bem conveniente, porque logo depois que você se aproxima do local onde pousa esse dragão, você se depara com um bardo que está tentando tocar para este dragão, tentar acalmar ele. Mas a sua presença acaba deixando o dragão estressado, ele sai voando, correndo e deixa para trás uma espécie de lágrima vermelha. Nesse momento também o bardo já tinha sumido, você não tem ideia de quem são eles dois. Você simplesmente recolhe a tal lágrima, que é basicamente um cristal vermelho brilhante, que parece que emana algum poder. E aí, você continua sua viagem até a área mais aberta das planícies próximas do reino de Mons Deth, que vai ser onde você vai conhecer Amber, a personagem que eu já falei no último vídeo, mas que vai te receber ali com... no começo ela vai te estranhar, porque ela vai achar que você é um forasteiro que está querendo causar problemas. Mas aí você vai se explicar e ela vai até pedir a sua ajuda para poder lidar com o acampamento de Hyukers que tem ali perto. Por quê? Porque tecnicamente falando, como você ressoou com Ameno, você tem um poder próximo do que é conhecido como visão, que é basicamente o poder que todo mundo que tem alguma relação com algum elemento tem. Eles têm uma visão de um determinado elemento e isso gera os poderes dele. A visão é normalmente representada por uma pequena joia que a pessoa carrega, que tem o símbolo do elemento que ela usa. No seu caso, você não tem uma visão, mas você ressoa com Ameno e tem o poder equivalente a uma. Mais pra frente isso vai ser explicado o porquê, mas enfim. Daí você vai seguir, cuidar desse acampamento de Hyukers, e depois a Amber vai te levar, como agradecimento, para Mons Deth, para até inclusive te oferecer um presente e te situar lá, porque ela quer te ajudar a encontrar o seu irmão ou irmã perdido. Lá você vai chegar em Mons Deth, ela vai te dar o seu planador, que vai ser mais pra frente muito mais importante, porque vai envolver muito mais quests, muito mais funções do jogo. Na verdade, é uma das coisas que você mais faz. Planar. Você sempre vai estar planando, escalando algum ambiente, aí acaba que você usa muito esse planador. Enfim, você vai poder testar esse planador, mas enquanto você está testando esse planador, algo incomum, como tudo que já tem acontecido, acontece. Uma grande tempestade começa a se formar em cima do reino, e isso não é tão normal. Bem, não deveria ser. Na realidade é um dos ataques recorrentes do Storm Terror, que é o dragão que eu tinha acabado de mencionar, que você encontrou há pouco tempo. Claro que você vai reconhecer esse dragão, e tendo reconhecido esse dragão, uau! Aí você vai ir lá e vai lutar contra ele. Enfim, continuando.
Depois que você lutar contra o Storm Terror, tendo acertado um ponto específico, que é a fraqueza dele ali nas costas, é roxo e brilha bastante e chama bastante atenção, mas enfim. Depois que você lida com o Storm Terror, você recebe os agradecimentos dos Cavaleiros de Favonius. Inclusive você é levado até a sede dos Cavaleiros de Favonius, onde você vai conhecer a Lisa e a Jean. Claro que pouco tempo antes disso você já tinha conhecido uma pessoa bem especial quando você chegou no reino, que era o Kaeya. Eu esqueci de comentar a respeito disso. O Kaeya, ele vai perguntar o porquê que a Ember trouxe um forasteiro pra cá. Ela vai explicar a situação e daí vai dar tudo certo. Pronto, você conheceu o Kaeya ali. Enfim, depois que você recebe os agradecimentos da Grão-Mestre e da Lisa, que são a bibliotecária e a Grão-Mestre dos Cavaleiros de Favonius, daí você vai partir para sua segunda missão do prólogo. Já está começando a ficar bem interessante a história a partir daí, porque você ainda não sabe por que o Storm Terror ataca, tipo, do nada, o reino de Mondstadt. Daí você descobre que o Storm Terror antigamente costumava ser respeitado, mas ele foi corrompido e a partir daí, por ter o poder de um dos 4 ventos de Mondstadt, que é um dos poderes do Arconte Barbatos, que na realidade não é muito explicado pra você no momento, mas enfim. Daí você vai ser levado até os 3 templos iniciais, que são as primeiras dungeons que você vai concluir no jogo. Tendo concluído essas dungeons, você também vai liberar a Lisa e o Kaeya por conta do evento de predestinação do jogo, mas atualmente ainda acontece, você tem como finalizar o evento de predestinação e conseguir tanto Kaeya quanto a Lisa. E algumas armas mais pra frente que são até fortezinhas pra você poder usar. Enfim, tendo passado por essa situação extremamente agradável de lidar com um templo recheado de inimigos, você vai descobrir um dos inimigos principais, mas na realidade o viajante não vai descobrir. Você vai ver isso a partir de uma cutscene que o Kaeya, ele fica no último templo para poder, lutar contra um mago esquisito que não te é bem explicado. Ele vai lutar com esse mago, mas alguém interrompe. Uma imagem com cabelos avermelhados e a roupa preta. O Dialek, que mais pra frente vai ser apresentado pra você como o dono do vinhedo e de um bar de Mondstadt, que na realidade chama muita atenção e muitos clientes e tem muita fama e é bem importante, mas enfim, no momento você só conhece o Dialek como o cara que chegou pra poder meter a porrada num mago de gelo, e é isso. Com isso, quando você volta pra Mondstadt, você também é surpreendido com a notícia de que os antagonistas principais, o Storm Terror não é um antagonista principal, ele é só um antagonista temporário do prólogo, desse capítulo. Mas enfim, você descobre que os antagonistas principais, vamos chamar eles de antagonistas, de inimigos principais, eles estão planejando matar o Storm Terror. E por que isso é um problema? Porque a intenção na realidade é só fazer as pazes e purificar o Storm Terror. Eles querem resolver a situação com ele e não se livrar do dragão. Porque não tem porquê, não tem porquê você matar um dragão, não tem a necessidade de você matar o Storm Terror. Daí, você vai ser levado a conhecer, pouco tempo depois, Venti, que é o bardo que você tinha encontrado junto com o Storm Terror. Na realidade ele vai te chamar a atenção logo depois que você termina essas quests para um ponto próximo da igreja onde se encontra o Venti tocando para algumas pessoas ali, porque ele é um bardo. Aí ele conta para você inclusive a história a respeito do Arconte e de como que o dragão acabou sendo corrompido, e não falou o nome real do dragão, mas enfim, que mais pra frente vai ser revelado para você, mas enfim. Ele explica essa situação daquela forma bem lírica e bem poética de um bardo. Enfim, tendo feito isso, você vai conhecer o Venti. E tendo conhecido o Venti, você vai ser levado para algumas quests posteriores até que você chega a quest de você recuperar a Lira Sagrada.
ela só pode ser feita em um determinado horário do jogo, porque tem como você mudar o horário dentro do mundo de Genshin Impact. Se você estiver no seu próprio mundo, você pode mudar o horário e aí fazer a quest, que é de um horário específico. Por que isso é importante? Tem alguns mobs que surgem apenas em horários específicos. E isso é bem legal na realidade, é uma característica bem específica de Genshin Impact, que é eles colocarem mobs diurnos, noturnos, ou algumas quests que só podem ser feitas de dia ou de noite no jogo, mas que não necessariamente dependem do dia ou noite da nossa vida real aqui, fora do mundo de Genshin Impact. Enfim, a quest da Lira Sagrada serve para recuperar a Lira Sagrada, que é um artefato extremamente importante. E por que você vai recuperar a Lira Sagrada? Lembra daquela lágrima vermelha que você tinha encontrado? Bem, você descobre que você consegue purificar essa lágrima. E podendo purificar essa lágrima, você consegue restaurar o poder do Arconte, que é algo bem importante, porque você vai precisar desse poder para poder curar o Dvalin, ou ao menos tentar. Daí você vai recuperar a Lira Sagrada ou não, porque quando você chegar lá perto, porque você vai atrás da Lira Sagrada, os antagonistas principais vão roubar esta Lira. E aí a gente vai para o primeiro envolvimento dos antagonistas os Fatui é o nome dos antagonistas. Eles são maus, são do reino de gelo, que não é muito longe dali. Eles têm uma relação bem próxima, que inclusive eles têm alguns negociadores, eu não sei se chama assim, ou pacificadores, alguma coisa assim, que estabelecem esse tratado de Monsdet e Fatui, que, enfim, os Fatui eles roubam a Lira Sagrada, e a sua próxima missão, depois é claro de se esconder no bar do Dialog, que é onde você inclusive vai se aproximar do nosso personagem, do nosso herói, porque ele age como herói, ele não é um cavaleiro, mas ele salva todo mundo, então ele é tratado como herói. Enfim, o Dialog ele vai se apresentar para você na história dessa forma, tendo você se aproximado do bar dele por conta desse inconveniente de roubarem a Lira Sagrada e você não saber o que fazer. Enfim, eu vou ter que cortar esse vídeo em duas partes, vai ficar mais longo do que eu tava esperando. E, pois por hoje vai ser só. Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, ainda tem muito mais pra eu poder falar a respeito desse prólogo. Espero muito que vocês tenham gostado até aqui. Muito obrigado. Deem like, deem favorito, se inscrevam, apertem o sininho e vamos que vamos, até o meu próximo vídeo. Valeu, falou e...